Bom dia, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Bom dia. Vamos falar aqui então sobre um fundo, um pouco de mercado, o que vai acontecer no mês de outubro. Hoje o Marcelo não está aqui, vocês vão ter que me aguentar sozinho. Eu vou fazer um compilado aqui, né? Eu vou falar um pouco do mês, carteira, como o Marcelo sempre faz, e aí eu emendo com o que a gente está vendo com o cenário, tá? Sobre o cenário. Estamos fazendo esse call talvez numa das semanas mais decisivas aí sobre um monte de eventos que vão impactar os próximos 12 meses, ou talvez mais, tanto a eleição americana quanto o fiscal no Brasil, então a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Mas antes disso, vamos falar um pouco do mês de outubro, né? Foi um mês também complicado para os mercados, acho que teve duas coisas que aconteceram ao longo do mês que dificultaram a performance, principalmente de Brasil. Uma, eu acho que você já tinha uma expectativa em relação à eleição americana começando a vir para os preços, principalmente a partir do meados do mês, lá pela segunda, terceira semana, quando o Trump começou a andar um pouco nas pesquisas. Depois você teve um dado de atividade nos Estados Unidos que mais fortes. Fed começou o ciclo com 50 bases lá em setembro, os dados desde então vieram um pouco mais fortes, depois recuaram um pouco, teve um payroll mais baixo na semana passada, mas o mercado estava olhando para uma economia que ainda vinha muito forte, tinha uma questão eleitoral aqui, e localmente a gente tinha nossas questões fiscais que não estavam ainda endereçadas, né? O câmbio depreciou bem nesse período, depreciou quase 6%, a gente viu a curva longa abrindo. A bolsa que talvez seja até um sinal positivo, dado o tamanho do movimento dos mercados, né? Para longa abriu 20 bases. A bolsa aqui caiu perto de 1,5, um pouco mais. O Safari caiu basicamente no mês. Quando eu olho para o breakdown na nossa carteira, não teve nenhum grande destaque importante. Até um sinal nessa linha de copo meio cheio. Dentro da nossa carteira, o que foi melhor foram as incorporadoras e os cases tipo healthcare, um pouco de utilities, ficaram um pouco para trás no mês. Eu acho que tem alguns sinais aqui. O mercado está caindo menos vis-à-vis o que aconteceu na curva e no câmbio. Tem alguns setores aqui que incorporadoras é uma história que anda com juros, mesmo com a curva abrindo, o setor não foi mal no mês. Parece que tem uns sinais aqui mais técnicos, vai, de positioning, que são mais positivos, tá? Quando a gente olha para a carteira hoje, ela não está muito diferente do call de setembro, não, de como a gente estava lá em setembro. Tem um pouquinho menos de utilities e um pouco mais, talvez, dos cases relacionados a juros, e um pouco mais de global, tá? Se você somar, olhar para a carteira, hoje o nosso net está em 87%. Composição disso é basicamente mais ou menos um terço em cases somando global e commodities, um pouquinho de industrials. Commodity a gente gosta muito de frigoríficos, é mais ou menos a mesma história do mês passado. A gente gostamos de óleo, tem alguma coisa de cirurgia via Gerdau. Global é basicamente os ETFs lá de fora. Acho que tem uma história bem interessante para isso pós-Trump, vamos falar um pouco sobre isso. Indústria é uma posição menor, tá? A gente ainda tem, então isso tudo soma 30%. A gente ainda tem alguma coisa perto de 27% numa parte mais defensiva, da carteira, que seria utilities, telecom, saúde. Saúde é uma posição um pouco menor hoje. Utilities a gente é mais uma questão de os papéis estão baratos, tudo isso daqui, o risco macro é muito menor. É claro que tem um risco via juros, então diminuindo esse risco, mas você não tem um risco via atividade, tá? Esse é um setor que acho que tem que fazer um repricing mais rápido
se as coisas se normalizarem no Brasil. A gente tem um pedaço da carteira que talvez seja um pouco mais elástico a juros, dá 20 a 25%, que é rental em incorporadoras, tá? São cases que a gente tem há algum tempo. Já falando para vocês em outros calls, incorporadora a gente gosta mais das de baixa renda, estão mais ligados à Minha Casa Minha Vida, tem menos um efeito de demanda. E rental a gente gosta de localiza, principalmente. E a gente tem um pedaço aqui que chega a 20% mais ou menos, é varejo, um pouco de consumo, que são uma história, assim, isso e os cases de Minha Casa Minha Vida, os resultados estão vindo muito bons. No caso de varejo, assim, talvez tenha uma inflexão, então por isso acho que é uma história aqui meio de curto prazo. Os preços não correspondem à melhora que você vê nos resultados. Mas, de fato, assim, então acho que você tem que fazer uma correção, mas, de fato, o BC está subindo os juros para desacelerar essa festa toda, né? Então, é uma história mais de curto prazo, mas, assim, realmente tem um desconto muito grande. A gente tem 20% aqui. De novidade, o que a gente fez, um pouco até por causa dessas decisões difíceis que a gente tem nesses próximos dias, a gente colocou uma put aqui, ela é mais fora do dinheiro, mais para baixo, por isso que o nosso net vai para 87%. O que a gente está querendo proteger aqui? São, assim, eleição americana e o desfecho dela, e o que o Trump vai colocar, vai sinalizar de policy para frente, e as decisões que o Lula vai ter que tomar em relação fiscal aqui são muito binárias, né? Então, você tem uma história que pode ser muito positiva, os mercados estão muito descontados, um desfecho bom. Nossa carteira acho que reflete isso em larga medida, tem um pouco de posição lá fora para capturar a melhora global, se o policy do Trump, eu vou falar um pouco mais sobre isso, for dentro de um alinhamento razoável. Pode ser forte isso, mas se ele for dentro de um alinhamento razoável, os ativos têm muito para andar. E tem a questão aqui fiscal. Se você endereçar isso minimamente, acho que os ativos estão descontados, tá? Por outro lado, sim, você escorregar no fiscal num ambiente global mais hostil, tem bastante downside. Então, tem que ter proteção, a put está aí para isso. Vamos falar um pouco do cenário, e aí tentar justificar um pouco porque eu falei um pouco dos cases aqui, mas tentar justificar um pouco por que a gente tem essa carteira com essa proteção, mas a carteira que tem um componente de demanda global, me parece relevante, mas ela ainda é muito olhando para o local, menos em cases mais cíclicos domésticos, mas em cases que têm que são impactados por juros um pouco menores, ou uma curva com menos prêmio, tá? Vou tentar justificar isso. Mas a gente tem que entender isso carregando toda essa carteira com uma put que cobre, basicamente, que tem 100% de notion, tá? Então, a gente se defende de uma cauda mais negativa. O que a gente está enxergando? As duas histórias estão se sobrepondo. Então, vamos começar pelo Trump e depois eu falo um pouco do fiscal. O Trump, eu acho que quando você olha para o que ele vinha falando na campanha, com todos os caveats da campanha, não necessariamente isso vai ser implementado, mas quando você olha para o que ele colocou como agenda, principalmente do ponto de vista de fiscal e de tarifas e de imigração, aquilo simula um choque de oferta muito forte. Quer dizer, um choque negativo de oferta muito forte. Se você botar lá os 60% de tarifa contra a China, mais 10% linear que ele tem prometido, mais combater a imigração, deportar os imigrantes ilegais e tudo mais, isso significa que, para o mesmo nível de demanda, os preços na economia americana não vão estar muito mais altos. Tá? Um choque importante de oferta, efeito sobre CPI, Core CPI, vai de 1 a 1,5, dependendo da hipótese que você usa. Para esse nível de choque, o Fed tem que responder. Então,
Então, toda uma história que é positiva globalmente, que deriva de você estar no momento de easing da política monetária americana, e isso se espalha pelo mundo, fica interrompido. Mas fundamental para isso é saber como é que ele vai fazer, como é que ele vai efetivar esse policy. Eu acho que é assim, muito difícil imaginar um mundo com Trump que não tenha tarifas. Mas faz muita diferença se ele for fazer 60% contra a China, por exemplo, ou se fizer 20%. 20% não é muito diferente do que ele fez lá em 17, 18, o efeito é muito menor. Então, no fundo, a gente tem que tentar entender o tamanho do choque de oferta para tentar daí ter uma projeção de qual seria a reação do Fed. E aí as primeiras notícias são boas. Assim, se você pegar o discurso dele na noite da eleição, e eu acho que isso foi muito importante para o mercado estar tendo a reação que está tendo hoje, ontem, ele falou de tudo que ele disse na campanha, falou de migração, falou, falou muito dos efeitos negativos do governo democrata, mas não mencionou tarifas nenhuma vez. Quando você vê os nomes que estão sendo ventilados para o Tesouro, são nomes, bom, são figurões de Wall Street, gente que entende os mecanismos de mercado, entende a importância de você ter mercados eficientes. Parece que são caras isolacionistas que bancariam um choque de 60% unilateral do dia para a noite, tá? Muitos deles, inclusive, já deram entrevistas falando que isso é uma estratégia negocial do Trump, ele faria de um jeito diferente, meio lembrando um pouco o que ele fez lá em 2018. Acho que o mercado comprou essa história, comprou também o copo meio cheio de corte de impostos, principalmente corporate tax. Se tudo isso vale, o mercado não compra, tá? Mas para a US, talvez, você tem uma história muito forte via corporate tax, via algum nível de expansão fiscal ainda pensando adiante, e não tem tarifa. Tem tarifas de uma maneira muito gradual e o Fed, portanto, cortando juros ainda. Isso também ajuda os mercados emergentes, quer dizer, que é um problema, ajuda menos, porque o dólar anda um pouco mais nesse cenário, mas ainda ajuda mercados emergentes porque o Fed está cortando juros. Tá? Então, assim, esse é o cenário que o mercado está vindo, acho que é um cenário bom, faz um certo sentido do ponto de vista de lógica, de decisão de policy. Não, não parece ser razoável ele começar a botar um choque tão grande na economia, com efeitos tão negativos, e esses caras que estão em torno dele sabem que o efeito é negativo no primeiro momento. Então, rapidamente. A grande questão aqui é que o Trump não é o cara mais razoável do mundo. Então, eu acho que aumentou muito a amplitude dos cenários possíveis aqui. Tem uma história que o mercado está comprando com uma certa razão, porque parece ser o mais razoável, o mais racional, a melhor escolha, mas a causa negativa é bem maior agora também. Então, traz isso para o Brasil, ou traz isso, eu mencionei já ativos, acho que é uma história boa para equities US, acho que é uma história pró-dólar e vai ser mais ou menos pró-dólar, a depender, essa história pode ser muito mais pró-dólar, a depender do que ele for fazer de tarifas. Por enquanto parece ok, tá? Traz isso tudo para o Brasil, assim, eu acho que como você tem uma amplitude de cenários maior e mais deslocada para a esquerda, quer dizer, tem uma história que pode ser central aqui, é boa, mas a cauda de piora ela é maior, a gente fica mais vulnerável. Assim, vamos tentar entender um pouco o equilíbrio brasileiro, e aí acho que ontem, se a gente pegar aqui, é um bom jeito de ilustrar isso, pega a decisão do Copom de ontem, olha lá o statement, e acho que a gente consegue entender um pouco dos prêmios que estão na curva, onde está o mindset do mercado. O que você tem lá, o Copom subiu 50 bases, ainda terminal que o mercado enxerga alguma coisa perto de 13,5, a gente está muito longe de estar lá ainda. Mas quando você olha para as projeções, ele coloca lá a projeção da Selic do Focus terminal em 12,5 e a inflação no horizonte
da política monetária, que é o segundo TRI de 26, ainda está em 3,6. Ela está mais alta do que estava na reunião de setembro. Em setembro, a Selic projetada da terminal era de 11,5 no Focus. Então, se aumentou em 100 bases a sua Selic terminal e a inflação está mais alta. Por que isso? Porque todo o resto está atrapalhando. E aí é menos, eu acho, assim, a gente vai saber mais na ata, mas foi menos atividade e inflação curta e está muito mais relacionado ao câmbio andando, e a desancoragem de expectativas. Tá? Pega esse contexto, piora o ambiente externo, então um pouco mais de risco do câmbio depreciar mais pelo policy do Trump. E você coloca uma hipótese sobre fiscal que parece ser o base case do mercado, que é, olha, eu tenho um governo que é gastador, que tem uma agenda de gastos aqui, objetivos de política pública que são muito ambiciosos e que é muito sensível ao ciclo econômico, quer dizer, quando as coisas, uma sociedade muito polarizada, muito dividida, esse é um governo que tem muito pouca tolerância ao ciclo econômico vir para baixo. Ele vai tentar compensar isso gastando mais. Esse é meio o base case que está na cabeça do mercado, que faz um certo sentido, porque esse tem sido o histórico do Lula desde que ele tomou posse. Se o BC vai subindo os juros, porque expectativas ancoradas e o câmbio deprecia, e o governo, ao invés de melhorar o fiscal, ele segue acelerando nos gastos, o BC vira meio passageiro dessa história, quer dizer, vai continuar subindo os juros, mas o efeito sobre a inflação vai ser enorme. É um pouco, eu acho que o que aconteceu do Copom de setembro para outubro, para novembro, ilustra bem isso. Quer dizer, você sobe juros, sinaliza que vai subir mais, a curva incorpora isso, as expectativas incorporam isso, mas o efeito sobre a inflação não vem. Por que não vem? Porque você está esperando uma piora adicional no fiscal, tá? Então, o que você precisa aqui, e num contexto de mundo um pouco mais difícil, o que você precisa aqui de um freio de arrumação. E é aqui que está, assim, no fundo, enquanto a gente está falando aqui, está rolando as reuniões dos ministros lá com o Lula para definição do que seria esse freio de arrumação. É difícil ter uma opinião forte sobre isso, sim, porque, de novo, esse é um governo gosta dos gastos, entende que gasto gera desenvolvimento, gera crescimento e não consegue entender muito os impactos inflacionários que uma expansão mais forte de gastos pode ter. Então, assim, não é pela razão, é mais pelo medo. O medo veio com o câmbio testando 5,70, 80, 90, por aí vai. Aqui eu acho que é meio assim, é meio aprendizado de político. Ele sabe, o político mediano, e o Lula, nesse caso, ele não foge muito da regra. Ele sabe que essa depreciação maior do câmbio vai virar inflação. E aí eu acho que quando ele fez isso, quando assim, o governo começa a ter mais medo em relação a isso, ele começa a fazer uma inflexão, o Haddad começa a ganhar um pouco mais de espaço na agenda, eles começam a fazer uma inflexão que não vem de hoje. Eu acho que começou lá em junho, quando pela primeira vez lá o real bateu 4,70 ou 5,70. Desde lá, você percebe que ainda que o discurso do Lula seja muito difícil, ainda que seja um governo muito gastador, muito ruim nesse aspecto, você não tem um comando de falar, olha, a gente tem que cumprir as metas e vamos melhorar a qualidade dos gastos e menos se preocupar com a expansão. Esse direcionamento não existe ainda dentro do governo, não sei se vai existir. Mas o que a gente percebe lá é que o Lula tomou algumas atitudes, acho que hoje estão muito claras. Ele fez o bloqueio de 15 bi. No fundo, aquele bloqueio de 15 bi é o que vai propiciar a gente cumprir a meta esse ano. Mas, claro, todas as receitas extraordinárias e tudo mais. Mas, assim, era necessário, ele fez, ele deu mandato para o Galípolo falar mais grosso, do ponto de vista de inflação.
Acho que ele permitiu que o BC novo, Galípolo e companhia ganhassem reputação. Aquilo diminuiu muito o estrago que o BC tinha feito que esse grupo tinha feito do ponto de vista de reputação na decisão quebrada de Copom de maio. E ele deixou o Haddad, deu espaço para o Haddad trabalhar essa agenda que o Haddad agora está tentando aprovar dentro do governo. Tá? Lula era muito reativo a isso, ele não quer, claramente ele não quer tocar essa agenda para frente. Mas eu acho que ele está sendo empurrado pelas circunstâncias aí, e o câmbio depreciando talvez seja um divisor de águas para isso. Tá? Por outro lado, você tem todo o resto do governo, e você tem um pedaço do PT que tem uma visão diferente. Estão, inclusive, usando a vitória do Trump para dizer que tem menos a ver com economia, tem menos a ver com inflação, crescimento, tem mais a ver com desemprego, tem mais a ver com manter as bandeiras da esquerda para o país, e as bandeiras da esquerda do país, na ótica desses caras, são as bandeiras do PT. Eu acho que isso é uma briga que está se consolidando, está funilando essa semana. Tá? O Lula vai ter que tomar uma decisão por esses dias. O timeline disso é curto, não pode passar da semana que vem, depois tem G20, aí a agenda muda completamente. Tem uma urgência do mercado, você vê isso na reação de preços. Parece que o Lula vai decidir. Como é que a gente se posiciona em relação a isso, do ponto de vista de carteira? Assim, eu acho que tem sinais de que a agenda do que tem vazado, de que a agenda vai ser ambiciosa. Acho que, apesar de ser uma trajetória cheia de altos e baixos, de junho para cá tem consistência nessa ideia de que o câmbio assustou o governo, ele abriu espaço para fazer um ajuste nos gastos. E eu olhando para preço, eu acho que os mercados estão muito nessa dinâmica que eu detalhei ilustrando a decisão do Copom de ontem. Acho que os mercados estão muito nessa dinâmica de, olha, o governo vai seguir gastando cada vez mais para aumentar as chances eleitorais lá em 26, e o Banco Central vai virando passageiro, tá? Acho que isso justifica, é isso que justifica você ter uma terminal, por enquanto, a 13,5, mas contando, né? Esse negócio vai aumentando. É isso que justifica o BRL ter underperformado todos os mercados ao longo desses últimos meses. É isso que justifica o juro real longo acima de 6,5. E acho que é isso que justifica os múltiplos tão amassados aqui para os cases mais domésticos de Brasil. Se o Lula tomar uma decisão de... eu estava comentando aqui internamente, acho que tem que ser uma melhora importante, mas é mais no sentido de quebrar essa história de que você vai seguir acelerando os gastos e que mais gastos vão contrapor a mais juros aqui no Brasil. Para isso, tem que fazer alguma coisa perto do que está está sendo vazado para a imprensa, alguma coisa perto de 40 bi de gastos mais a curto prazo, pensando mais em 26 até. E ele tem que fazer alguma coisa mais estrutural, que amarre um pouco mais a mão deles e que traga as despesas, parte relevante das despesas obrigatórias para baixo dos indexadores do arcabouço. Se isso acontecer, eu acho que você desmonta essa precificação, tá? Então, tem um upside bem interessante num mundo em que o Trump também, pelo menos nessas primeiras semanas, vai sinalizando que vai ter mais moderação a implementar a agenda. Segue valendo a ideia de que estamos num mundo de easing por Fed. Se a gente fizer essa guinada aqui no fiscal, impacto de preço, na nossa visão, é muito importante, é isso que a gente quer pegar. Tá? Então, eu olho um pouco o que o governo está sinalizando e olho para onde estão os preços, acho que
tem um upside interessante que a gente tem que pegar. É claro que pode dar muito errado. É claro que o Lula pode vir com uma agenda muito menor. Isso vai tirar muita credibilidade do Haddad, do time econômico, vai colaborar muito na desancoragem. A gente assim, arrisca namorar com equilíbrios mais complicados aí de dominância fiscal, etc. A gente não está lá ainda. Para isso, a gente tem que ter um hedge, tá? Tem daí a gente ter colocado uma put. Mas a gente está olhando muito para o upside ou para essa desvinculação entre preços e o que o policy está sinalizando, tá? Se a gente tiver certo, acho que o mercado tem uma correção importante para fazer. Se a gente estiver errado, a gente vai deixar um pouco de dinheiro na mesa, mas a gente está protegendo com a put. É isso, pessoal. Falei muito tempo aqui, mas assim, vamos combinar que a semana Dos acontecimentos. dura e importante. Né? Vamos lá, para as perguntas. Vocês acreditam que a política do Trump possa ser positiva ou negativa para as Big Techs? Temos um possível rompimento com parceiros comerciais estratégicos como Taiwan, mas o estímulo à produção interna pode ser positivo? Olha, assim, com Taiwan, eu acho que é uma história meio parecida com o que os democratas iam fazendo, né? Eu acho que isso é uma decisão isso é meio bipartidário, tem uma coisa de você ter uma dependência menor, principalmente na parte de tecnologia e de manufatura de tecnologia, da China e mesmo de Taiwan, pela proximidade, pelo potencial de conflito que você pode ter lá com a China. Não acho que isso muda tanto. Eu acho que para Big Techs, a minha impressão é, assim, o pano de fundo disso, você precisa de duas coisas. Uma que parece uma história muito boa de longo prazo, talvez seja a grande história de longo prazo. São todos os ganhos que você consegue ter de inovação com AI e isso claramente é capturado pelas empresas maiores de tecnologia, talvez um pouco diferente lá do ciclo do começo do século. Além disso, você não pode ter um Fed subindo o juro, é um negócio que incomoda. Então, eu acho que você pode até ter uma trajetória um pouco mais tumultuosa aí, nos cortes de juros, mas o Fed cortar juros ou seguir cortando juros também é importante. A combinação de duas coisas ajuda muito. E a equities US como um todo, mas a Big Tech em particular. O último fator, mas isso beneficia todo mundo. Ontem, por exemplo, o Russell subiu para caramba, a Financial subiram muito. Corporate tax, né? Se o Trump corta imposto para as empresas, pode ter efeitos distributivos muito complicados, mas para as empresas é muito positivo. Vamos para a próxima. Política tarifária Trump será bem negativa para a economia chinesa. Seus prospectos para a economia brasileira mudam em um cenário onde a economia chinesa fica deprimida a longo prazo? Acho que esse é o grande risco, assim, quer dizer, o grande risco acho que está muito relacionado a tarifas. E aí tarifas têm duas implicações, uma que eu falei mais aqui, que acho que pega os mercados como um todo, que você coloca mais em dúvida esse easing mode que a gente tem na política monetária, né? Isso é um obstáculo para o Fed, sem dúvida. Então depende muito do tamanho do choque de oferta que a gente vai fazer. E o outro tem um efeito muito concentrado na China, isso é completamente excessivo para a China. Mas tudo isso depende da maneira como o Trump vai colocar essas coisas em prática e o tamanho de novo, se ele fizer alguma coisa perto de 20% de tarifa, acho ok, não vejo nem o Fed mudando policy significativamente por causa disso, porque o impacto sobre inflação e preços é menor, mas esse negócio é meio não linear. Se ele fizer tarifas para o mundo inteiro, mais 60%, por exemplo, de tarifas para a China, o impacto sobre a inflação é muito grande, então choque de oferta é muito maior. Choque de oferta muito grande, você tem que eventualmente subir juros para não deixar impactar os demais preços. Então, eu acho que passa meio por aí, tanto o impacto direto sobre a economia chinesa, quanto o impacto sobre o ciclo de política monetária dos ativos no mundo. Tá? Pensando em longo prazo para a China, eu acho, claro, mais tarifas é complicado, o isolamento geopolítico ou desses blocos é um grande problema, isso é um motor de crescimento importante para a China.
O Trump acelera um pouco isso, mas esse negócio, de novo, parece bipartidário. Mas eu acho que o que a China está precisando agora, até porque você tem esse plano de fundo, é de um policy fiscal um pouco mais agressivo e um pouco mais focado em consumo e em resolver o problema de housing. Eles estão pegando uma dinâmica de deflação, tá? É claro que tarifas aceleram isso tudo, se você fizer isso rapidamente. Mas o que é importante para a China, isso ajudou também a sustentar um pouco os mercados. Essa uma semana, eu não mencionei isso, é uma semana que você provavelmente vai ter decisões também lá de policy na China. Se você vier com um pacote mais forte, aqui é o oposto de Brasil, né? Lá você precisa de expansionismo fiscal, que a gente precisa segurar o nosso fiscal. Mas se você vier com um pacote fiscal mais forte, nessas áreas que eu mencionei, consumo, housing, você pode diminuir muito o risco da economia chinesa estar entrando numa dinâmica de deflação. Vai ser muito positivo. Acho que está mais nisso até do que, de novo, num cenário que o Trump vai colocando tarifas gradativamente, está mais nessa reação de hipótese do governo chinês. Beleza, foram essas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma dúvida depois, pode mandar para a gente por e-mail que a gente responde para vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, pessoal. Até a próxima, então. Obrigado.